bom dia, boa tarde ou boa noite, vamos dar os três, porque não sei quais são os horários. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite para participar desse evento, um evento que eu não conhecia, mas achei bastante, não só oportuno, como interessante a proposta. Eu vou começar falando um pouquinho, uma breve apresentação de quem eu sou. Meu nome é Jacques de Majorovic, eu sou professor do programa de pós-graduação em administração da FEM. Eu atuo na área de sustentabilidade há mais de 30 anos. Comecei mais ou menos em 1990. E minha área de entrada foi os catadores, a questão da gestão de resíduos sólidos, cooperativas de catadores, de integração com empresas, reciclagem, geração, não geração de resíduos, educação ambiental. E eu venho trabalhando, então, desde então, nessa área. Eu tenho uma formação em economia pela PUC de São Paulo, depois fiz um mestrado na área de administração e planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas, também aqui em São Paulo, e terminei fazendo o que eu não imaginava que eu ia fazer, que era um doutorado em educação na USP. Mas toda a minha trajetória, apesar essas, dessa formação um pouco, talvez um pouco confusa, né? Uns cursos diferentes, mas o que me une são os caminhos aí e os desafios que a gente, no início, né? Eu trabalhava muito com a questão de gestão ambiental. Quando eu comecei, a gente não falava em sustentabilidade. E ao longo do tempo, esse assunto foi se ampliando e também os meus interesses de atuação, de projetos, seja com empresas ou com catadores, eles foram também se transformando, né? Eu também tive uma possibilidade de trabalhar em outra instituição, no Senac. Fui coordenador da primeira graduação em gestão ambiental do Brasil, que foi tecnólogo em gestão ambiental. E então eu tenho essa trajetória que mistura bastante pesquisa, bastante aula, coordenação de curso, projetos com ONGs, projetos com empresas na área de sustentabilidade. E do tema que eu vou falar hoje corresponde a um dos meus grupos de pesquisa, que seria o mais recente, que iniciou em 2014, que é justamente um grupo de pesquisa que a gente criou em licença social para operar na mineração. É um conceito muito. Licença social para operar é algo muito conhecido fora do Brasil, no Canadá, na Austrália, né, países minerários. E no Brasil, a gente acabou se tornando o primeiro grupo, né, de pesquisa que foca nisso. A licença social, ela trata basicamente de entender que hoje em dia as empresas não dependem mais apenas do que a gente chama do licenciamento ambiental, aquele licenciamento formal, mas também depende de algo que, na verdade, é uma metáfora, né? Porque não é uma licença formal, como licenciamento ambiental, mas a ideia que a comunidade pode conceder ou não a possibilidade de uma empresa operar em seu território ou negar isso. Tem tudo a ver com esse evento, porque a licença social, ela parte da ideia que você precisa escutar a comunidade para você responder a esses anseios, para que a empresa, no caso de mineração, consiga se manter atuando, né? Então, depois das tragédias que a gente teve aqui na Samarco e Brumadinho, que eu vou falar um pouquinho, né? Você tem alguns municípios hoje que não querem mineração, que não querem estar dividindo o seu território com o risco de uma barragem, né? Então, essa é a ideia da licença social. Então, nós criamos esse grupo em 2014. Esse grupo foi ele é um grupo hoje formalizado no CNPq desde 2015, né? Nós temos
dois projetos de pesquisa, um grande que se encerrou agora, da própria Vale, que tratou da licença social e do impacto social da mineração na Amazônia, mais especificamente no Pará. E também a gente tem hoje uma pesquisa na cidade de Itabira, que é do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, que está tratando de questões sobre o fechamento de minas também. A gente fala bastante dos impactos da operação de minas, mas, na verdade, também tem um impacto grande que não se discute muito pouco no Brasil, o que será do território quando a mineração se encerrar, né? Então, esse é mais ou menos a minha trajetória. E, para começar, para falar um pouquinho, para a gente chegar nessa ideia, né, nesse título que eu dei, né, Silenciamento e Escuta em Territórios Minerários, né, acho que a gente precisa entender um pouquinho o que é a mineração, de forma rápida, o que ela representa, como é que ela entra no território, como é que ela modifica o território e como é que essas relações empresa, poder público e comunidade se constroem em territórios minerários. Então, aqui só, acho que todo mundo deve saber, né? A gente não vive sem mineração, né? A maior parte dos nossos produtos, seja aqui eu estou falando por um computador que depende de mineração, a gente usa celular que depende de mineração, a gente anda de bicicletas ou de carros ou de metrô que depende também de mineração. Então, a mineração ela é uma realidade, né, que é, absolutamente necessária na forma de vida que a gente tem hoje, né? Então, a gente depende efetivamente de vários tipos de minério, seja para uma latinha de refrigerante, seja para uma latinha de uma cerveja, e isso faz da mineração, de um lado, que ela tenha, de fato, uma importância econômica muito grande, né? Ela gera recursos numa magnitude muito grande, não só para o Brasil, como é o caso do Canadá, como é o caso da África do Sul, como é o caso da Austrália, né? E tantos outros países, Estados Unidos, né? Chile, também, países na América do Sul conseguem muitos dólares, né, através da mineração. E os territórios também conseguem através dos royalties ou pagamentos da compensação financeira pela exploração mineral, né? Então, aqui no Brasil, as áreas que têm grandes empreendimentos minerários são áreas que, num primeiro momento, geram muito recurso, geram muitos empregos, que podem se traduzir mais ou menos em investimentos na infraestrutura pública. E o nosso futuro é um futuro que a gente vai depender cada vez mais da mineração, né? Para o bem e para o mal, né? Então, hoje a gente vive uma transição energética bastante forte, né? Calcada na energia eólica, na energia solar, na eletrificação, de automóveis, e tudo isso depende de não só apenas aço, zinco, mas depende de cobre, depende de cobalto. Então, toda a transição, né, todo esse processo que a gente chama de descarbonização econômica vai ampliar a necessidade de se expandir as atividades minerárias, né? E aí são duas questões que têm que ser pensadas, né? Esse processo de expansão da atividade minerária, ele é um processo complicado pelos desafios que ele causa para o território em que ele se instala, né? A gente vai ver, né? São vários impactos sociais também negativos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que se perguntar: será que a transição energética ou a mineração antes da transição energética está propiciando, com tantos recursos que ela gera, desenvolvimento local? E se não está, por quê? Né? Qual que são essas características do território minerário? Porque
além do início que eu falei, da sua contribuição econômica, da sua contribuição com o emprego, da sua contribuição para a cadeia produtiva da mineração, que gera muitos empregos com empresas fornecedores, que gera, onde ela está, um aumento por uso de restaurantes, farmácias, hotéis. Então, esses impactos considerados positivos têm um lado B ou um outro lado da mineração. Que a mineração em todo o território de larga escala que ela se instala, ela leva a um processo de mudança social profundo. Essa mudança social pode ser os processos migratórios, né? Normalmente processos migratórios masculinos, né? Atrair mão de obra para trabalhar nos projetos sociais. Ela envolve muitas vezes reassentamento de pessoas para a expansão das atividades minerárias, ela altera a qualidade do ar, ela usa e altera a qualidade e disponibilidade de recursos hídricos, né? E tem também, além dessas mudanças, toda mudança gera um impacto social. O impacto é aquilo efetivo que decorre, né, desse processo de mudança, né? Então é muito comum, né, nos territórios minerários, e é importante, né, a gente falar impacto social não é só negativo, o impacto social pode ser positivo também, né? Mas o impacto social causado por essas mudanças, então, são as alterações que impactam as comunidades, né? Então, quando a gente fala de redução da oferta da água, isso é um impacto que as pessoas vivem, por exemplo, redução da oferta da água para a agricultura, que impacta negativamente a agricultura, ou poluição do ar, que causa problemas de saúde, sinusite, problemas respiratórios, que é comum em várias cidades minerárias. Mas tem outros tipos de impacto também, muito menos discutidos, que esses impactos que a gente chama de impactos ambientais, é que a mineração ela é tão poderosa no território que ela entra, né, que ela leva muitas vezes à perda da cultura local, o desaparecimento de atividades econômicas tradicionais e levando a um ponto que a gente tem que olhar os aspectos positivos que isso traz para o território, mas também os aspectos negativos. E o grande problema é quem define esses impactos. Quem é que sente esses impactos? Normalmente, quem sente esses impactos, principalmente, é a comunidade que essas empresas operam, né? Mas esses impactos sociais que eu falei, como perda de cultura, como desaparecimento das atividades tradicionais, muitas vezes eles não são valorizados pela empresa e pelo poder público, porque talvez, né, e aí tem uma relação muito próxima a esse evento, né, que é a questão: a comunidade é escutada sobre como ela sente, qual é a sua percepção, ou como ela sente os impactos das transformações sociais que a mineração gera nos municípios, né? E a escuta na mineração é muito complicado, né? Porque uma coisa é escutar, uma coisa é você abrir espaço para a comunidade falar. Outra coisa completamente diferente é saber se o que a comunidade fala afeta as decisões das empresas, afeta as decisões do poder público, né? Normalmente, o que a gente tem num território minerário no Brasil, muitas vezes em contexto de vulnerabilidade, é que existe uma relação muito mais próxima entre empresa e poder público do que entre poder público e comunidade, ou entre empresa e comunidade, né? Os interesses, muitas vezes, da empresa com o poder público parecem ser muito mais claros do que entender os interesses das empresas. Eu vou falar de um
projeto para entender um pouco, para mostrar um pouco dessas contradições, né? Como eu falei na minha apresentação, um dos nossos projetos que a gente trabalhou, né, para ilustrar um pouco disso que eu estava falando até agora, dessas contradições que existem em territórios minerários, né? E vou falar um pouquinho de como a gente trabalhou e tentou entender um pouco dessas coisas que eu falei. A gente, nosso grupo de pesquisa, né, desenvolveu um projeto. A gente ganhou um edital da Vale Nacional, nosso grupo de pesquisa, para pesquisar justamente a licença social, os impactos sociais da mina de Carajás, né? Quem conhece, a mina de Carajás é o maior projeto de exploração de minério de ferro do mundo, localizado ali no sul do Pará. São operações que se iniciaram em 1980 no governo militar, né? Isso também vai determinar uma série de relações que existem entre a própria empresa, porque a empresa começou como estatal e começou num período de ditadura, né? Começou num período do governo militar, né? E o governo, então, na época, via a mineração como uma das formas de integrar a Amazônia. Essa é a cidade de Paraopeba, vocês estão vendo na foto no meio, uma cidade que não existia praticamente, né? Uma cidade, é um vilarejo, é toda uma cidade que se formou, né, para atender ou trabalhar na mineração ou trabalhar, né, em atividades complementares à mineração, uma cidade que praticamente não existia, hoje são mais de 200 mil habitantes na cidade de Paraopebas, na exploração de Carajás. E aquilo que eu falava para vocês, né? O que a gente tem? As contradições da mineração. De um lado, vocês olham a arrecadação do CEFEM, essa contribuição financeira que é paga, né, pelo total arrecadado com a atividade de mineração e que é uma receita que é compartilhada entre os níveis federais e estadual e municipal. E se vocês olharem aí nesse gráfico aí, vocês veem como ela cresceu nos últimos anos até 2021, né? Então, você imagina, numa cidade que começou com 4.000, 5.000, 6.000 pessoas, hoje tem 200 mil pessoas, vocês veem aí na ordem, né? Em 2021, a gente está falando aí em torno de 2 bilhões de reais, é longe, né? A principal receita do município, de longe, a principal receita de Paraopebas. E o que é impressionante, né? Um dado que chama muita atenção é que essa cidade de Paraupeba, de 200 mil habitantes, que tem como sua atividade principal a mina de Carajás, né? Se você computar o PIB dessa cidade em relação aos 5.700 e poucos municípios brasileiros, ela é o 78º PIB do Brasil. Ou seja, uma cidade média, né, não é uma cidade grande, com uma única atividade econômica principal, tem outras complementares, claro, mas a atividade principal é a mineração. Só com isso ela é um dos maiores PIBs brasileiros, muito maior que cidades importantes de maior porte. Mas se vocês olharem aí também, quando a gente pega um outro ranking, que são um ranking da eficiência dos gastos do município, né, em áreas como saneamento e educação, a gente tem um dado completamente surpreendente, né? Então, essa mesma cidade, que é o 78º PIB do Brasil, em termos de qualidade de serviços que oferece o município, serviços centrais como saneamento, educação, saúde, ela fica na posição um pouquinho acima de 5.100. Então, para ilustrar como é que uma cidade tão rica, né, que se coloca tão à frente em termos de ranking econômico, pode ter uma situação de um ranking de serviços de saúde
tão baixo, né? Tão discrepante, né? Está na parte de lá, na parte liderando lá a tabela no econômico, mas muito, muito atrás na parte social dos serviços sociais, né? Então, para entender essas contradições da mineração, a gente consegue ver muito claramente. Isso aqui é quando a gente fez isso, né, para alguns dados para chamar atenção. Então, o PIB per capita, que na verdade não é 78, é 71, ainda é um pouquinho mais forte o PIB per capita. Mas se vocês olharem mortalidade infantil e esgotamento sanitário, vocês veem que ela tem padrões de um município muito mais pobre do que na realidade ela é. E a taxa de escolarização incrivelmente baixa para um município tão rico, né? Então, isso são alguns exemplos das contradições que a gente tem da mineração de um lado. De outro lado, a gente tem um outro problema. A mineração, com as suas barragens, é uma atividade de risco, né? Uma, uma, uma barragem não cuidada, né? Uma barragem como aconteceu em Mariana e Brumadinho, né? A tragédia que as cidades de Mariana e a cidade de viveram, elas têm uma série de pontos comuns ao que várias outras tragédias industriais. E também aqui, além dos problemas das contradições econômicas, quando a gente fala dessas tragédias, ela tem a ver também com a pouca valorização das questões que se colocam da comunidade, da fala das comunidades, do medo das comunidades. Só para ilustrar para vocês como isso é real e, como eu digo, né, sempre aqui nas minhas palestras, aulas, não existe nessa magnitude acidente. Acidente não existe. Acidente dá uma ideia que algo aconteceu de repente. O que existe é uma tragédia socialmente construída ao longo dos anos. Uma barragem nunca rompe do dia para a noite. Ela é um processo que expõe a comunidade ao risco, muitas vezes a comunidade sem saber do risco que vive, e ela está ligada não a algo que de repente aconteceu, mas a processos de tomadas de decisões de gestores privados e públicos que contribuíram para a emergência dessa tragédia. Então, só para ilustrar, cidade de Bento Rodrigues é uma cidade, né, era uma vila, né, a de Bento Rodrigues, que foi destruída pela tragédia de Mariana, né, que tinha 700 habitantes, que tinha uma vida com uma agricultura constituída, que tinha uma parte de restaurantes, de turismo, uma vila, um pequeno vilarejo, né, uma condição de vida, que sensação de comunidade, né? Bento Rodrigues é uma cidade que foi fundada em 1697, se eu não me engano, 2 anos depois de Mariana. Essas barragens que vocês estão vendo, elas não existiam, né? Elas foram depois, né, no processo de expansão da mineração em Mariana, elas foram se expandindo. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que, se vocês olharem onde está localizada a barragem do Fundão, que é a barragem que explodiu, né, que rompeu e destruiu a cidade, a vila de Bento Rodrigues, vocês vão perceber duas coisas importantes. Primeiro, que ela foi construída em 2008, ou seja, séculos depois de Bento Rodrigues, e foi colocada numa posição que, se rompesse, Bento Rodrigues estava no caminho. Mas, para piorar a situação, entre Bento Rodrigues e a barragem do Fundão existia uma outra barragem, que é a barragem de Santarém. E isso causou um efeito cumulativo que fez aquele mar de lama, quem conhece o caso da Samarco, né,
um mar de lama que viajou 600 quilômetros, atravessando o Brasil até o litoral, né? Chegando em Bento Rodrigues a 40, 50 quilômetros por hora, com ondas de 4 metros de altura de lama, destruindo tudo que estava pela frente. Mas isso não foi uma tragédia. Quando eu estive conversando com os afetados de Bento Rodrigues, com as vítimas de Bento Rodrigues, né, uma das coisas que eles me falavam, né, eles falavam, poxa, a gente sempre confiou neles, a gente sempre pediu para conhecer a barragem do Fundão, a gente ouvia alguma coisa que talvez estava acontecendo, mas nunca nos levaram para conhecer a barragem do Fundão, né? E a gente tinha uma boa relação com a empresa, né, com a Samarco, né? E nos levaram para outras barragens, mas não para o Fundão. Então, novamente, isso aqui se trata do silenciamento do risco que também pode acontecer nos territórios minerários. Mas o silenciamento, que por isso que eu uso essa palavra, é algo complexo, porque o licenciamento ele não é feito só pelo poder público ou pela empresa, né? Porque não vamos esquecer, né? Se a gente tem aqui, essas barragens estavam licenciadas. E se elas foram licenciadas pelo poder público. Então, quando a gente fala de uma tragédia, é claro que o principal fato gerador é a empresa, mas o poder público também é corresponsável, porque ele licencia obras de risco como essa que precisam de licença ambiental. Mas existe algo que esse silenciamento precisa ser pensado também, que é o silenciamento da mídia. Como eu falei para vocês, os problemas da barragem do Fundão nunca é do dia para a noite. E, de fato, pequenos problemas na estrutura da barragem já estavam acontecendo e já eram sabidos há muito mais tempo, né? Ao longo de 10 anos antes, vários pequenos problemas ocorreram na estrutura da barragem e que não foram suficientes para parar a operação. E a mídia, né? Quando a gente estudou a Samarco, uma das coisas, é um trabalho da Juliana Lopes, que fez mestrado comigo, que é desse grupo de pesquisa, uma das coisas que nos chamou a atenção, ela fez um trabalho muito interessante, eu propus para ela, vamos ver o que, que a mídia falou num período de 10 anos, mais ou menos 8 anos, sobre os riscos da barragem da Samarco, como é que a mídia tratava na Samarco. E se vocês olharem aí, quando ela pegou mais de 80 reportagens, jornais impressos, mídias, né, jornais online, todo o documento que ela achou de 2006 a 2015, quando rompeu. Quase todas as notícias vinculadas, ou a grande maioria, era sempre positivo. Positivo em que sentido? Né? Era positivo, trazia como a empresa tratava positivamente a identificação dos impactos sociais e ambientais, como a Samarco investia na comunidade nos seus projetos sociais, como a Samarco mantinha sua reputação, como a Samarco era transparente e apoiava projetos de educação e por aí vai. Então, todo esse silenciamento ele ocorre também com uma contribuição da mídia. A gente não encontrou uma notícia durante todo esse período que falava da possibilidade do rompimento da barragem. Eu posso garantir para vocês que tanto o poder público e principalmente a empresa, parte dela saberia que haveria riscos de, em algum determinado momento, a empresa, a represa romper, como foi o caso de Brumadinho 4 anos depois, né? Tem uma série aí de CPIs que foram feitas que mostram os e-mails trocados entre empresa e outras empresas, dentro da empresa, sobre os riscos que estavam passando a represa, mas nada
foi feito de forma que pudesse evitar efetivamente as tragédias, né? Então, esse é um lado importante. E um lado importante daquilo que eu falei, nessa ideia da licença social, pô, a licença social é isso, né? É você ser transparente com a comunidade, você escutar a comunidade, né? A comunidade ter confiança na empresa para otorgar sempre, né, gente, como metáfora, essa licença de operação. Essa ideia, não, você é uma empresa bem-vinda, você pode operar aqui. E quando a gente entrevistava as pessoas de Bento Rodrigues, né, não só de Bento Rodrigues e Mariana, mas no caso, essa é uma fala de uma moradora de Bento Rodrigues, o que, que eles falavam assim, nessa relação? Porque tinha uma relação muito boa, Samarco e a comunidade, né? Então, primeiro, por parte da empresa, né? O que, que eles falavam? Pô, a gente sempre trabalhou como elemento central a confiança, né? A gente sabia que a nossa empresa era valorizada. A gente tinha a tal da licença social para operar, porque a comunidade Bento Rodrigues tinha confiança, né? A gente tinha diálogo, né? E quando a gente depois entrevistou, né, os moradores, né, porque a gente também entrevistou representantes da empresa, a fala vem no seguinte: não, de fato, né? A gente acreditava neles, né? Eles sempre nos deixavam seguros, né? Nunca teríamos imaginado que uma represa poderia entrar em colapso. E eles, mais do que isso, eles tinham uma vida, os funcionários da Samarco, de participar de um restaurante na comunidade, de estar ali, não só trabalhando, mas ali para comer e viver, né? A Samarco estava ali nas festas, apoiava as festas e por aí vai, né? Então, essa ideia, né, da confiança, ela é construída, né, a partir de um diálogo que existia, vamos dizer assim, de uma relação positiva, né, uma boa relação entre empresa e a comunidade, mas ela é construída a partir do quê? Do silenciamento dos riscos, né? A empresa em nenhum momento, e o poder público em nenhum momento, mesmo a mídia, praticamente em nenhum momento, explicitou que aquela comunidade vivia numa situação de vulnerabilidade. E o medo dessa comunidade nunca foi escutado efetivamente por nenhum desses três atores que acabam contribuindo para a emergência da tragédia. De qualquer forma, falando dessas contradições da mineração, né? Então a gente entra no que a gente fala dessa complexidade das relações, na medida que, com o tempo, a gente vai conhecendo mais do impacto da operação da atividade minerária, não só seus aspectos positivos, mas os seus impactos negativos. E na medida que as comunidades vão tendo uma maior capacidade de reação, né, e acesso aos meios de comunicação, a gente observa recentemente um aumento de conflitos, né, nos anos recentes, né, principalmente na última década, né, de conflitos entre comunidades e territórios minerários, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a ideia da licença social era isso, né? Então, aquele enfoque convencional, tipo, há décadas atrás, você fala, eu tenho licenciamento do poder público, eu não preciso mais nada, né? E a ideia é que hoje você pode ter o licenciamento do poder público e comunidades organizadas, né, podem fazer a pressão para que essas empresas não atuem. E aí, nesse conjunto, como é que a gente pode dar voz para a comunidade? Porque esse processo, só voltar aqui um minuto, esse processo de reação e acesso, ele só pode se concretizar se a gente realmente tem como contribuir
para que a voz da comunidade exista e que essa voz seja, então, usando o termo desse evento, seja efetivamente escutada, né? A partir que a gente entende que os impactos identificados por uma empresa da sua operação não são exatamente os mesmos impactos sentidos pela comunidade, porque o impacto também, quando a gente entra essa questão social, essa questão cultural, eles são subjetivos, né? Cada um sofre o impacto de determinada forma. Condições de vulnerabilidade, né, nas pessoas, condições emocionais, o mesmo impacto ele tem. Eu vou arriscar aqui, eu sou só filha de psicólogo, né? Mas eu sei que tem psicólogos aqui que conversaram isso. Se eu falar bobagem, depois eles me corrigem, né? Mas as pessoas, né? Impactos semelhantes ou iguais, né? Afetam pessoas de forma diferente, dependendo do contexto em que essa pessoa vive, dependendo da sua história, né? Então, a grande questão é se concorda hoje que a voz da comunidade é importante, né? Ninguém vai falar que a voz da comunidade não precisa ser escutada. Não tem empresa que vai falar isso. O grande problema é como essa voz afeta os processos, efetivamente escutada e afeta os processos de tomada de decisão. No nosso caso, a nossa forma de trabalhar, a gente adota uma abordagem construtivista de identificação da gestão de impactos, que eu vou dar um exemplo rápido para vocês, para mostrar, no sentido de desvendar aqueles impactos que estão encobertos, que estão silenciados, que pouca gente percebe e que o poder público não atua de forma a mitigar esses impactos e as empresas também. Então, naquele caso, só para vocês terem, quando a gente fez uma pesquisa, aquela pesquisa de Parauapebas, trabalhando dessa forma, com entrevistas, com oficinas com a comunidade de Parauapebas, em comunidades, a gente fez mais de 70 entrevistas em profundidade, não sei mais quantos grupos focais lá com o pessoal, a gente chegou a identificar com a comunidade mais de 200 impactos sociais, entre negativos e positivos, né? Depois a gente ainda tem uma que eu não vou falar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, a gente usou uma técnica de expandir, que a gente fala que são os mapas causais, a gente chegou a 400 impactos que a comunidade percebe como a atividade de mineração impacta a sua vida, né? Então, aqui, mas aqui, nesses 200 e tantos que tem aqui, só para dar um exemplo para vocês, vocês veem que é uma ampla magnitude, assim, de impactos negativos, percebidos, porque a gente fez a mesma coisa com a empresa, além das 5 comunidades. Então, você vê que no território minerário, né, em primeiro lugar, chama atenção o quê? Que é muito mais fácil identificar os impactos negativos do que os impactos positivos em si, né? E eles são múltiplos, né? Principalmente de economia, renda e proteção, muitos da área ambiental, né? Muitos demográficos, que eu vou dar alguns exemplos. Então, isso é um quantitativo, mas como o importante é conseguir explicar esses impactos de forma a gente entender efetivamente como essa comunidade está trabalhando sobre isso. Bom, aqui, só para dar um exemplo e a gente indo para o final, né? Então, isso aqui a gente construiu com a comunidade. E o que é interessante aqui, o que eu falei, né? Você tem impactos comuns que às vezes tanto a empresa como as comunidades às vezes enxergam o mesmo impacto, às vezes as comunidades percebem, a empresa não, às vezes a empresa percebe, a comunidade não, né? Só que impactos comuns na definição, mas diferentes na percepção. Então, vou dar um exemplo, né?
esses dois que eu marquei aí, queda na produção agrícola e diminuição de renda, desestímulo dos agricultores, perda de gado com a construção do ramal. Quando a gente conversa com a empresa, qual que é a percepção deles? Ah, eles falam, não, de fato a produção agrícola caiu, isso acontece praticamente em todo o território minerário. Todo mundo quer trabalhar na mineração. Atividade agrícola, é o caso de Paraupebas, é o caso de Itabira, né? Ela diminui. Então, uma atividade que era muito importante antes, ela deixa de ter importância econômica e você passa a ser importador de produtos agrícolas, porque em determinado momento a agricultura não consegue competir com os salários da mineração, seja emprego direto ou dos fornecedores, todo mundo quer trabalhar na mineração, né? Todo mundo quer vestir o uniforme da empresa, quer ter aquilo que é valorizado na comunidade. Então, como eu falei, os dois reconhecem essa perda agrícola. A empresa explica isso, olha, esse problema está ligado muito mais a um problema logístico, né? São os problemas das estradas, são os problemas das tecnologias que usam, são problemas que afetam problemas técnicos. Quando você fala com a comunidade, essa perda de produção agrícola é muito mais do que só a diminuição de renda, que já é um impacto, né? Entra a perda da tradição, né? Entra o esgarçamento da vida comunitária, né? Não tem mais esses mutirões que existia, né? Porque as pessoas vão saindo, né? Tem as questões culturais, né? Porque a tradição agrícola, que era um motivo de orgulho, de ser um agricultor, de ser uma família agricultora, também se perde. E uma das coisas mais fortes quando a gente fez esse trabalho, que a gente chegou num impacto que jamais a empresa ou o poder público teria pensado e que eu acho que também tem a ver com esse processo de escuta. A gente chegou num impacto chamado solidão. Como assim? Como um território minerário, uma empresa minerária pode contribuir para a solidão dos jovens? Quando você tem toda essa queda da produção agrícola, quando você tem esse esgarçamento, né, essa vida comunitária que vai se perdendo, e a redução da renda, o que, que acontece nessas áreas agrícolas? O homem ou o filho homem, ele tem que ficar com os pais que estão envelhecendo para tocar mesmo, com todos os desafios que enfrenta a produção agrícola, ele tem que ficar. As mulheres, elas vão para a cidade maior, procurar emprego, né? De uma forma a contribuir com a renda familiar. E aí o que acontece? Isso foi um garoto de uma das comunidades que a gente entrevistou, falando assim: você sabe qual que é o meu problema aqui, Jacques? Eu não consigo casar. Não existe, né? As meninas estão na cidade, a gente não consegue ter uma vida. Eu gostaria de casar como meus pais casaram, eu gostaria de ter filhos, né? Desenvolver aqui, mas aqui a gente fica, né? Isso era um menino de 20 e poucos anos, né? Me falando. Então, quando a gente olha um problema de produção agrícola, não é só a renda, são problemas que, se a gente não escutar a comunidade, a gente não vai saber como atuar para mitigar. A mesma forma, esse exemplo aqui. Pô, né? Todas as empresas adoram alardear seus projetos sociais, né? Então, um projeto muito bacana lá de geração de renda, né? Então, dando tecnologia para a produção de leite, vocês podem ver pelas fotos, montando uma estrutura assim hipermoderna de processamento desse leite, fazendo um produto de qualidade, leite, manteiga, queijo. E esse projeto, que olhando essas fotos, né? Isso é um projeto, poxa, que bacana, que legal, realmente é um projeto. Eu tive visitando esse projeto. Quando você olha, você fala assim, pô, que bacana. Quando você conversa
com os agricultores e o projeto não está decolando, ele trabalha com uma capacidade ociosa, pelo menos no momento que eu estava lá com a comunidade, nos vários momentos que a gente foi de retorno com a comunidade, e tinha uma resposta que eu achei assim, bem singela e que tem a ver de novo com essa escuta, né? Uma hora o entrevistado fala, sabe o que que é, na verdade, Jacques? A gente gosta de fruta, não de leite. Quer dizer, se uma empresa que contrata provavelmente uma terceirizada para desenvolver um projeto disso, não consegue entender a realidade local, a sua história, o que é valorizado, o que não é valorizado, como é que um projeto desse vai se sustentar e trazer tudo o que se espera de geração de renda, de empoderamento dessa comunidade e de uma série de coisas, né? É, são respostas, às vezes simples, que mostram a importância de você escutar, entender a realidade local, entender a realidade cultural, entender o contexto histórico para moldar os seus projetos. Gente, para terminar, acho que um pouco do que fica dessas reflexões finais, né, que a gente viu aqui. Quando a gente pensa nessa relação empresa-poder público e comunidade, muitas vezes, né, os problemas são tocados, identificados e trabalhados e resolvidos a partir de uma perspectiva técnica, né? Então, muitas vezes, empresas contratam consultores que têm uma perspectiva técnica e que vai ver os problemas de qualidade da água, de poluição do ar, projetos de geração de renda, como a gente viu. Quando a gente amplia nossas escutas para pensar efetivamente os impactos a partir da valorização da fala das comunidades, o que que a gente percebeu e percebe com os projetos que a gente atua é que a comunidade alcança outras dimensões relativas aos aspectos cognitivos, né, que oferecem novos significados aos impactos. Perda da comunidade, perda da agricultura tradicional e a solidão dos jovens, como eu falei para vocês, são efetivamente impactos que não fazem parte da agenda dos projetos sociais ou da agenda do poder público, mas que quando você dá voz à comunidade, mostra como eles deveriam ser incluídos, né? E isso é fundamental para evitar que o desenvolvimento de projetos rurais, sociais, não sejam descontextualizados, né, da realidade local e ter um caráter estruturante no sentido que ele perdure e ele faça diferença nas comunidades, né? Os territórios minerários aqui no Brasil são territórios que perduram a desigualdade, são territórios que essa desigualdade se acentua porque e na medida que a mineração avança e gera receita e parte da comunidade ela é beneficiada, quem tem hotel, empreendedores, né, gestores que têm hotel, que têm restaurantes, que têm negócios de fato são beneficiados, quem trabalha na empresa, quem trabalha nos fornecedores acabam sendo beneficiados, mas a gente tem que lembrar também que essa força dos territórios minerários leva a uma fragilidade de várias outras atividades econômicas tradicionais que acentuam esse processo de vulnerabilidade. E aí, para terminar aqui, quando a gente fala de engajamento e participação, escutar a comunidade, né, a gente só tem isso quando a participação das comunidades efetivamente impactam as decisões relativas ao futuro do território e ao seu presente, né? Diálogo é uma coisa muito diferente de consulta.
né? Muitas empresas têm as suas áreas de sustentabilidade, né, que trabalham questões sociais fa- e existe uma diferença entre o, o escutar da comunidade por meio de consulta e diálogo, né? Então, a gente precisa, para a comunidade, além da disponibilidade de escutar a comunidade, essa participação também depende de um processo de capacitação, né? Também dos aspectos técnicos relativos à operação, né? Além da gente escutar essas dimensões culturais e sociais, a gente precisa garantir. E isso a gente entende, né? O nosso grupo de pesquisa trabalha nessa perspectiva, que garantir que essa voz da comunidade, né, possa ser escutada e valorizada por parte do poder público seria esse elemento assim, fundamental para garantir essa transição de transformar um território rico em um território desenvolvido, né? A mineração ela tem que ser não a razão de ser do território, né? Os recursos da mineração têm que ser um instrumento da diversificação cultural, de outras atividades econômicas, de uma série de outras atividades que fazem da mineração um dos integrantes de um território e não o principal núcleo, né, do território. Eu agradeço muito, eu vou deixar, isso são alguns textos aqui, deixo para vocês, deixo o meu e-mail também aqui. De novo, eu queria agradecer muito aos organizadores e organizadoras desse evento. Foi um prazer estar aqui e espero que tenha contribuído um pouco. Esses artigos são artigos aí que estão disponibilizados, mas quem não conseguir, tiver interesse, o grupo a gente pode enviar para as pessoas que tiverem interesse. Muito obrigado e bom evento.